queria inicialmente agradecer o convite da comissão organizadora do ENCOB. É uma honra realmente poder participar, trazer aqui a AGEVAP, né, que é a Agência de Bacia do CEIVAP, que começa lá em 2003, e também hoje a Agência de Bacia do Rio Doce. Então é um prazer a gente estar aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, que é a cobrança, né? É ruim falar sobre cobrança, que a gente quer ter plenária cheia, sempre vamos falar sobre cobrança, está sempre cheia a plenária, né? É um assunto sempre polêmico e muito discutido, né? Mas a gente vai discutir um pouquinho aqui a importância de todo o processo. Vamos lá? Só para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, a AGEVAP, a AGEVAP começa em 2002, termina, nós estamos agora em 2023, quer dizer, ela fez 21 anos de existência. A gente atua hoje nós temos 8 contratos de gestão e atuamos em 15 comitês de bacia, né? Naquela região que nós estamos vendo... Opa, só um minutinho, desculpa. Nós estamos falando aí, né, da região da Bacia do Doce e da região do Paraíba do Sul. A gente atua também, além da Bacia do Paraíba do Sul, em outros comitês do Rio de Janeiro, como o Comitê Guandu, como o Comitê Baía de Ilha Grande e também o Comitê Baía de Guanabara. Então, essa é a região que a gente atua. A AGEVAP, na realidade, hoje conta com 125 colaboradores, sendo aproximadamente 100 colaboradores na parte ali na região do Paraíba do Sul, na parte Resende, na unidade Resende, e temos, na realidade, hoje, em torno de 25 que atuam na Bacia do Doce. Teve um amigo nosso que ele participa de todos os ENCOBs, né? Esse ano, infelizmente, ele não pôde vir, que ele sempre fica discutindo com a gente, né? Nós temos que parar de falar de água, vamos falar de recurso hídrico, né? Então, a gente começa a nossa apresentação falando um pouquinho, né? A gente entender um pouquinho o que é água e o que é recurso hídrico é muito importante, por quê, né? Recurso hídrico, nós estamos falando de uma água que tem uma destinação específica, como a gente está falando dos múltiplos usos da água. Então, isso é muito importante, o entendimento. Quer dizer, a gente vai ver durante a apresentação que, apesar de a gente ter essa prioridade de falar, olha, a água, primeiro, a prioridade dela é abastecimento humano, dessalinização de animais, mas no momento emergencial de crise hídrica, dificilmente você vai, na realidade, falar o seguinte, ó, vamos fechar uma fábrica, todo mundo fica em casa, vamos parar todo esse processo para a gente poder continuar só abastecendo a população ou dessalinização de animais. Não, o processo não é tão simples assim, né? Então, nós estamos falando de processos de locação de água, nós estamos falando de processos de participação da sociedade civil junto com os comitês. Então, nós estamos falando de recurso hídrico. Então, conceito muito importante, é uma parcela da água sujeita a uma destinação específica. Esse conceito é muito importante, que pode ser usado por pessoa física ou pessoa jurídica. A governança, né, a gente podia falar aqui um pouquinho de governabilidade ou governança, mas é importante a gente falar de governança, né, principalmente nessa nova relação, como a gente traz a sociedade, né, como o próprio Zé do Paraíba do Sul falou, como a gente traz a sociedade para participar do processo decisório, né? A Lei 9433 é uma lei diferenciada, né, onde a gente traz a sociedade civil, traz as pessoas para discutirem onde faz o melhor uso do recurso. Então, isso é uma mudança muito grande no processo nosso de governança e como a gente vai atender as demandas sociais nesse processo. Eu acho que é um conceito que a gente tem que começar a entender, né? Como eu faço realmente aquilo que for necessário, aquele que mais precisa. Então, a gente precisa começar a... Porque se a gente tiver uma crise hídrica muito forte, a gente precisa tomar cuidado para as pessoas, na realidade, que têm menos condição, ficarem sem água. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não vou nem falar aqui quantas pessoas no mundo estão sem água, essa é uma outra discussão, mas a gente tem hoje um momento muito importante no processo, que é como levar água, como, na realidade, fazer as pessoas utilizarem da maneira correta. Esse é um processo de educação que a gente vai falar daqui um pouquinho. Bem, a gente pode falar de múltiplos usos, né? A gente pode falar de uso de navegação, a gente pode falar de geração de energia, podemos falar de indústrias, né? Podemos falar de usos que não consomem água, né? Mas podemos falar também de usos que consomem muita água, né? Nós podemos falar de navegação, que não usa água, mas podemos falar de abastecimento, como não usa água. Quando a gente fala de abastecimento, né, a gente fica até triste, né? Porque no abastecimento, quando a gente pensa que o Brasil tem uma média nacional em saneamento de perda atualmente de 40% do volume, né, de água tratada é perdido, e nós estamos pagando por esse custo, isso deixa a gente preocupado no processo, tá? Então, mas os múltiplos usos de água são muito importantes no processo.
e a gente tem que pensar onde cada um tem que ter sua parcela da maneira adequada, com qualidade e com quantidade. Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Quando a gente fala dos instrumentos de gestão, obrigado. Quando a gente fala dos instrumentos de gestão, né, gente? Todos os instrumentos são importantes, todos os instrumentos estão interligados. Você falaria assim, né? Qual que é o mais importante, né? Eu poderia falar diferente com você, né? A minha meta é o enquadramento. E aqui vale a pena destacar, né? Nós estamos aqui com o presidente do Doce, não podemos esquecer. Sexta-feira passada, a bacia do Rio Doce sofreu o processo de enquadramento. Tem hoje os 5 instrumentos de gestão atuantes. Olha bem que interessante, hein? A primeira bacia do Brasil, comentar aí o nosso presidente Flamínio, é o primeiro comitê que tem os 5 instrumentos de gestão implantados na bacia. Ou seja, enquadramento de toda a bacia, tanto estadual quanto federal. Olha que momento interessante no processo que nós estamos vivendo. Isso é uma evolução, tá, no sistema. Muito tempo a gente não tinha isso. Então, a gente ficou muito feliz desse processo todo construído. Então, todos são importantes. A nossa meta é enquadramento, a cobrança tem o seu papel, o plano de recursos hídricos, a nossa Bíblia, sistema de informação para a gente mostrar, e mostrar de uma maneira adequada. Não adianta eu mostrar e ninguém entender. Como capacitar as pessoas para entender um sistema de informação? E a gente vai falar aqui um pouquinho da cobrança, né? A cobrança pela 9433, lembrando, né? Muita gente discute, às vezes, o comitê é o gestor do dinheiro, né? O dinheiro hoje é um dinheiro público e o comitê é o gestor do recurso. Então, o comitê não é o dono do dinheiro, é o gestor. Ou seja, ele tem que fazer a gestão desse recurso da melhor maneira possível. E os valores arrecadados hoje, né, em todos, praticamente nos órgãos gestores que a gente trabalha, tanto na bacia, a gente trabalha hoje com 4 órgãos gestores, né? ANA, IGAN e INEA, ou seja, Minas, Rio, São Paulo também de maneira menos efetiva, né, com o DAE São Paulo, com a CETESB, e também trabalhamos com a EGER, na realidade do Espírito Santo. Então, esse processo aqui de recebimento, né, mas nós podemos falar, ou seja, o dinheiro é arrecadado através da ANA, ou através do órgão gestor, e ele volta aí para a agência delegatária, ou para a entidade equiparada no Rio, em Minas Gerais, como é chamado, para fazer a aplicação dos recursos. Quem define a aplicação é o comitê, e a entidade delegatária é um órgão de apoio às ações do comitê. Bem, quando a gente fala, né, gente, os objetivos da cobrança, né, está bem claro, né, na lei, né, na realidade. Reconhecerá como bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu real valor. Nós conseguimos isso? Não, não conseguimos até agora. Com exceção, talvez, do Ceará, né, parabéns para o Ceará, mas, com exceção do Ceará, nós não conseguimos fazer isso aqui. É um objetivo nosso? Sim, mas ainda não conseguimos. Incentivar a racionalização do uso da água. Conseguimos? Também não. Também não. Onde é que nós conseguimos uma vez? Eu me lembro, algumas empresas, na realidade, que estavam na bacia do Paraíba do Sul, quando o Paraíba do Sul, na realidade, chegou um momento, após 10 anos de sem nenhuma atualização monetária, ele fez a atualização monetária, ou seja, praticamente dobrou o valor. Algumas empresas trabalham com um pouquinho com o uso racional da água, mas a gente também não trabalha. E obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados no plano de recursos hídricos. Para a gente lembrar um pouquinho, né, o plano antes a gente fazia de tudo que era necessário para fazer na bacia. Atualmente, né, a gente trabalha com um plano muito focado na nossa capacidade de investimento, ou seja, com os recursos que nós temos, o que fazer. Por quê? Nós temos muitas outras políticas setoriais que também têm que atuar, como a política da agricultura, como a política do meio ambiente, como a política do saneamento. Então, existem muitos outros recursos que podem atuar na bacia. Conseguimos isso? E aí, no próprio relatório da OCDE, né, é um organismo que foi contratado através da ANA para fazer um estudo, a gente fala, né, nos locais onde existe cobrança, os valores são baixos para gerar mudanças comportamentais, ou fonte significativa de financiamento. Não há percepção de que a receita arrecadada serve para beneficiar diretamente os usuários, ou para financiar programas na bacia onde a cobrança está implementada. E, principalmente, esse ponto é muito importante, né? Com valores semelhantes, na realidade não mostra a especificidade de cada local. Lembrando, né, a bacia do Paraíba do Sul, em 2003, é a primeira bacia a iniciar a cobrança. Demorou-se 10 anos para sair de 1 centavo, né, um metro cúbico.
10 anos, e aí, quando ela saiu, ela começou a evoluir, mas nós temos que fazer uma ressalva no relatório da OCDE. Tá? Existe uma ressalva importante, né? Quais são as ressalvas, né? Primeiro, a cobrança, ela de certa forma gerou alguns aspectos muito positivos no processo, muito positivos no processo. Por quê? Ela de certa forma, ela dá a esse tripartite, que é o Comitê de Bacia, ela começa também a ponderar ele, na realidade, para a implantação dos instrumentos de gestão. Ele começa a fazer planejamento, ele começa a discutir o assunto, ele começa a conseguir fazer reuniões, ele consegue participar do ENCOB, ele começa a discutir. Então, de certa forma, a cobrança, a importância de uma aplicação na cobrança, porque ela começa você a ter instituições de governança. Então, ela, de certa forma, empoderou. Ela também financiou, em grande parte, a participação da sociedade civil. Quer dizer, a gente não consegue fazer a sociedade civil participar, não é que a gente não quer, porque ela não tem dinheiro mesmo para gastar com isso, ela tem outras prioridades. Então, através dessa pequena cobrança, ela consegue também fazer outras partes. Ela consegue ter uma entidade delegatária com os papéis técnicos do secretário executivo. Como é que ela começa a desenvolver estudos que vão possibilitar, ela começa a entender a bacia. Né? Eu sempre falo o seguinte, é importante ter uma entidade delegatária? Sim e não. Por quê? É importante para a gente realmente conseguir ter estudos que possam, na realidade, ajudar muito, mas existem muitas coisas que podem ser feitas somente com o comitê. É importante a junção dos dois, numa parceria muito forte, para a gente poder realmente fazer um desenvolvimento grande. O comitê passa a ter voz, né, gente? A gente não precisa falar com você com recurso, você começa a ter voz. Isso é muito importante no processo. E começa a ter visibilidade. Então, o comitê começa, apesar de não ter o dinheiro para fazer tudo que o plano planejou ou desejou, porque ele não ia conseguir mesmo, a não ser que a gente mude o patamar da conversa, né? A não ser que a água realmente comece a virar nos usuários. Esse é um insumo, o insumo custa tanto, ele tem que ser consumido e tem que ser pago. Tá? Então, enquanto ela não faz isso, ela começa a dar muita visibilidade, ela começa a fazer muitas coisas que o comitê, na realidade, a gente pode dar alguns exemplos para vocês aqui para frente. Tá? Então, de certa forma, né, a cobrança ela é um efetivo instrumento de governança, por quê? Ela dá voz, ela dá visibilidade, ela permite você planejar, ela permite você ser um indutor de investimentos de outras políticas públicas e, dessa forma, ela começa realmente a você ter uma governança sobre o processo. Porque eu sempre falo o seguinte, gente, se numa reunião de cobrança a gente discute o valor da cobrança e alguns não concordam, é porque talvez não entendeu a Lei 9433. Se você não entendeu a lei, você é contra a cobrança. Se você entendeu a lei, você é sempre a favor da cobrança. Por quê? Existe outro lugar onde você discute o valor pago e depois vai lá discutir onde aplicar e ver a aplicação? Não existe nenhuma lei no Brasil que é possível assim. Somente na Lei 9433. Então, isso é muito importante entender o processo da lei. Opa! Só para a gente dar um exemplo, tá? Eu peguei um comitê de bacia que a gente atua, que é o Comitê Federal, do qual aí o senhor Manara, que é o presidente do comitê, está aí. A gente deu um exemplo, né? O comitê arrecadou 245 milhões de reais. Então, tem um dinheiro? Tem. Não é o suficiente? Não. Mas é um dinheiro que é possível fazer alguma coisa assim. Tá? E aqui a gente vai dar alguns exemplos que o comitê está fazendo, né? Algumas políticas seriam dele, alguns seriam não dele. O que a gente entendeu com todos esses anos que nós estamos trabalhando na bacia? O ente frágil é, infelizmente, o município. O município é um ente frágil. Tá? Eu trabalhei, fui presidente de SAI 20 anos em município. Então, o município é um ente frágil no processo. E como nós podemos apoiar o município? Porque não adianta se eu chegar lá no município e falar o seguinte, o Zé aqui falou de esgoto, o Zé do Paraíba, se eu chegar com 200 milhões hoje, entregar para o município, eu trato dos esgotos, não vai sair. Por quê? Ele não tem, às vezes, capacidade técnica para fazer. Então, nós temos vários projetos interessantes que, às vezes, tocam. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Nós estamos construindo hoje o comitê, em municípios pequenos, a gente dá um apoio total, estamos construindo 24 estações de tratamento de esgoto, o comitê de bacia, de quais 8 está universalizando o esgoto na bacia. O Estado já fez isso? Não. Então, o comitê, de certa forma, está se movimentando. Não tem o suficiente, mas faz o que pode. Mas ele pode ser um fomentador. Ele pode ser, hoje, ele ganha a credibilidade para fazer isso. Programa de perdas, né?
Então, nós fazemos parceria com universidades ou com o Parque Tecnológico São José dos Campos, o programa de perdas, usando inteligência artificial para ser implantado nos municípios. O programa, por exemplo, Mananciais, onde a gente está recuperando nascentes, ou esse programa aqui eu considero o maior programa de saneamento rural, hoje um dos grandes programas de saneamento rural. Nós estamos fazendo 6.000 sistemas individuais de tratamento de esgoto no Comitê Guandu, em 15 municípios, ou seja, o saneamento rural de toda a bacia, da bacia do Guandu, está sendo feito, na realidade, sistemas individuais de tratamento. Nós já estamos com 3.000 executadas, né? E vamos ver um pouquinho no doce, né? Esse aqui é um momento histórico no doce, né? Sexta-feira passada, onde ele foi aprovado, na realidade, o plano de recursos hídricos, a revisão do plano e o enquadramento de toda a bacia. Nós temos aqui projetos, tanto de projetos como de obras. Esse aqui talvez seja o grande segredo, né, nosso, que é a escola de projetos, é ensinar os municípios a como fazer um projeto, a como captar recursos, a como ajudar ele a acompanhar um projeto. E o programa maior da bacia hoje, que é o Rio Vivo, recuperamos hoje em torno de nós fazemos cercamento hoje de 120 nascentes por mês, todo mês 120 nascentes recuperadas. O que aconteceu com isso, gente? Ela trouxe muito parceiros no processo. Nós temos hoje parceiros, Petrobras, Fundação Renova, Instituto Espinhaço, Votorantim, ou seja, eles querem entrar e participar do processo. Se vocês cercarem, nós plantamos, e vamos construindo assim. Então, o comitê pode ser um fomentador, o dinheiro pode não ser suficiente, mas ele pode ser um indutor, e esse é um processo muito importante dentro da característica do comitê. Então, a cobrança, a própria OCDE depois conclui no final, né, gente? Se bem concebida, trará benefício no médio e longo prazo, contribuindo para o alcançamento desses objetivos da política. Então, a gente tem que sair da gestão da crise, né? Hoje, o que eu falo, né? O Paraíba do Sul, ela passou por uma grande crise hídrica em 2014, o maior dos últimos 100 anos, dos últimos 85 anos, para ser exato, mas, na realidade, ele aprendeu muito. Então, hoje, ele trabalha muito para não sofrer novamente, né? Hoje, quando a gente vê o Paraíba do Sul, hoje está batendo em 70% do reservatório equivalente, ou seja, a soma dos 4 reservatórios, nós estamos com um volume de água grande. E você imagina a bacia do Paraíba do Sul, gente? Nós temos 4 reservatórios de água, 3 reservatórios estão no estado de São Paulo, e esses 3 reservatórios, e um está no estado do Rio, que é Funil, e esses 3 reservatórios grandes detêm 80% da água que abastece o Rio de Janeiro. Você já imaginou? É pronto para a crise. E o Rio de Janeiro, se não tivesse esses 3 reservatórios, não tem água a abastecer. Então, é uma situação potencialmente muito forte para conflito. Conflito ali é todo dia, se deixar. Então, o comitê tem um grupo muito forte, GTOH, onde discute todo dia. E a partir do ano passado, ano retrasado, já Comitê do Doce, gestão de crise, problema de alagamento do Rio Doce. Então, estamos trabalhando nisso. Então, o comitê tem muito o que fazer e realmente está fazendo, apesar de a arrecadação não ser o suficiente. Mas nós temos que mudar o patamar da construção do nosso discussão. Está acabando, um minuto, está acabando. Tá? Então, eu falei, a cobrança por si só não vai resolver todos os problemas, tá, gente? Mas ela é um fomentador, um indutor. Então, agora o comitê, daqui a um pouquinho, ele começa a mudar a história, né? Como é que é? Por exemplo, nós temos, às vezes, o Ministério Público a conversar com o comitê. Olha, se a gente trouxer compensações ambientais, trouxer TAC para discutir, quer dizer, o comitê muda de patamar na discussão. Ele muda o patamar dele. Quer dizer, ele passava a ser alguém que talvez não era visto com toda aquela credibilidade possível, mas, de repente, agora, com a cobrança, com a aplicação, com o uso do recurso, ele muda o patamar dele e começa realmente a discutir em outro nível. E, por último, não menos importante, né? Na realidade, é importante a gente pensar que na água, né, além de cuidar do aspecto da qualidade e da quantidade, nós precisamos também discutir, né, a melhor maneira de uso múltiplo das águas, né? Não adianta a gente, pode estar na lei, pode estar tudo, mas o mais importante para nós é, todo mundo tem que ficar com água, né? Se a gente pode lembrar na crise hídrica, né, nós estávamos discutindo todos os problemas de falta d'água. De repente, o rio abaixou tanto que os municípios não tinham mais como captar água. A Sabesp e a SEDAI resolveram o problema dos 20 municípios abastecidos pelo Rio Paraíba, e os municípios afluentes, os municípios, na realidade, que eram abastecidos por SAIS, não conseguiam fazer andar o processo. O comitê entra, dá ordem, a agência entra junto, 4 municípios, né, Aparecido do Norte, Volta Redonda, Barra Mansa e Três Rios.
o comitê vai lá e troca o sistema dele inteirinho de água e fala, a população não fica sem água. Ganhou respeito muito grande ali no processo. Por quê? Ele ajudou o município. Hoje, então, e fomos abençoados, né, já que abastecemos o município de Aparecida do Norte, né, então fomos abençoados também com a história. Mas hoje, Aparecida do Norte é abastecida com 2 bombas do Comitê do Paraíba. Né? Então, isso é um processo realmente de mudança, né, gente? Vamos ter que começar a discutir agora, mas o comitê agora está num processo onde ele tem arcabouço para discutir mais investimentos, parcerias, onde ele traz recursos para a bacia. Então, acho que esse é um processo realmente. A cobrança, apesar de não ter um valor muito grande, mas ela consegue, na realidade, realmente, dar visibilidade para o comitê. E esse é um processo muito importante. E a agência de bacia hoje, a GEVAP e a GEDOCE, como eu brinco sempre, nós somos coadjuvantes no processo. E agradeço muito aos comitês de bacia por apoiarem e a gente ter essa grande parceria. Obrigado, Flamínio, obrigado, Manara, e a todos os comitês. Um abraço.